Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma alegria imensa estarmos juntos nesse projeto que é o Projeto Comunhão no Lar. Vocês sabem que vir para esse projeto foi um convite de uma amiga muito querida. Então, cada vez que nós estamos juntos, é uma oportunidade de eu me relembrar dela e de nós também podermos estar juntas, né? Então, é sempre uma alegria imensa que vocês me proporcionam de poder sentir, assim, a presença, essa energia boa dessa amiga que, há algum tempo, fez esse convite para me integrar a essa equipe tão especial e tão dedicada, que é dessas parceiras queridas, que a cada semana trazem aqui uma mensagem, uma reflexão para a nossa jornada, para a nossa vivência, a partir do nosso fortalecimento no ambiente doméstico, a partir do fortalecimento das nossas relações junto desses que nos são tão caros e que são presentes, né? Presentes de Deus para a nossa jornada, porque nos conhecem profundamente, são aqueles com que primeiro nós precisamos aprender a caminhar, com aqueles que primeiro nós precisamos aprender a conviver, são esses do ambiente doméstico que nos oferecem as experiências primeiras de solidariedade, de fraternidade, de amorosidade, de cuidado. Então, é sempre um momento muito especial nós estarmos juntos aqui, nesses breves minutos. E a escolha, né, vocês sabem, nós escolhemos sempre trazer aqui uma mensagem do livro Jesus no Lar, porque ele representa exatamente isso, é esse momento, né, que Jesus está ali, em casa de Pedro, reunido com os apóstolos, falando, mantendo uma conversa saudável, uma conversa rica, uma conversa enriquecedora e fortalecedora, a partir de orientações, de esclarecimentos que o mestre dá. Fico pensando assim como seria gostoso, né? Nos dias que nós fazemos o nosso estudo do Evangelho no lar, que nós pudéssemos assim ter o Cristo conosco, conversando como em casa de Pedro. É claro que nós temos, né? Ele vem ter conosco, mas nós ainda não temos um ouvido tão apurado para entender, para ouvi-lo. E por isso nós precisamos desses amigos amorosos que nos trazem tantas mensagens para ajudar a compreender o que ele tem nos ensinado ao longo desses milênios, né? Ao longo de todo esse tempo que ele tem estado conosco e nos ensinando a amarmos, a sermos amorosos uns com os outros, cuidadosos uns com os outros. Então, vamos voltar aqui para a nossa reflexão do livro Jesus no Lar, de psicografia de Chico Xavier, do Espírito Neio Lúcio, e hoje a nossa mensagem fala da visita da verdade. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem, e talvez porque ele não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Ótimo, né? Pedro, assim, ele é bem humano, né? A humanidade dos discípulos nos ajudam a encontrar as respostas, as perguntas que nós nos fazemos o tempo todo, né? Então Pedro pergunta: Senhor, o que é verdade? E nós também, quantas vezes, né, quando nós ouvimos aquela passagem, conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Que verdade é essa? Que verdade é essa que Jesus se referia, né? E Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens,
não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, reclamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se. Fugiu, espavorido, em busca de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Tem horas de fazer alguns comentários, é como se a gente matasse a grandiosidade
das coisas que Jesus fala para a gente. Então, sem propósito nenhum de interpretar essa mensagem, o que nós vamos fazer aqui é compartilhar um pouco das coisas que essa mensagem nos faz pensar. Para quem sabe, possamos juntar com o que faz você pensar. E aí a gente encontre uma saída, né? Porque Jesus começa respondendo para Pedro que a verdade é uma luz tão fulgurante que nós não poderíamos suportar. Então ele já anuncia a misericórdia de Deus. Porque nada é para nos ofuscar, para nos cegar. Tudo é para nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Identificar, esclarecer exatamente quem nós somos, as nossas chagas, as nossas mazelas, porque às vezes nós somos esse homem nessa caverna, chorando, reclamando. Ele reclamava do cheiro, do lugar em que ele se encontrava. E nós? Do que é que nós reclamamos? Do que é que nós estamos nos queixando? E ele é visitado pela fé, pela esperança, pela caridade. Nós também o somos. A Senhora Fé vem ter conosco para que fortaleça em nós a confiança nos cuidados de Deus. E como Jesus diz a Pedro, por vezes nós cremos, descremos, somos vacilantes. A esperança vem nos trazer consolo, vai renovar a nossa energia. E aí a gente se fortalece, daqui a pouco está de novo fragilizado, se sentindo vítima do mundo. E vem a caridade, o amor em ação. E ainda assim, mesmo que ela nos alimente com palavras de carinho, mesmo que ela cuide de nós como uma mãe zelosa, como Jesus fala aqui, nós por vezes voltamos àquela posição de reclamantes, cheios de queixumes, de murmúrios, quando a verdade bate a porta. E ela pode nos bater a porta na forma de uma mensagem, na forma de uma música, na forma de uma reflexão, de um livro que nós recebemos, de uma mensagem como essa, que às vezes nós estamos lá nas mídias, colocamos para ouvir, e aí nós nos defrontamos com aquilo que nos esclarece, com a luz que é colocada sobre as nossas chagas, para que nós possamos vê-las. E aí nós nos damos conta que as dificuldades que nós estamos vivendo são fruto de nós mesmos, das nossas escolhas equivocadas, das vezes que nós entramos pela porta larga. E nós sabemos que a porta larga nos leva a equívocos, a perdermos de nós mesmos. A porta larga que por vezes nos faz cultivar em nós úlceras, flagelos, doenças, alimentando a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa intolerância, a nossa belicosidade. E nós ficamos ali reclamando daquilo que nós mesmos trouxemos para junto de nós. Essa luz do esclarecimento que nos faz perceber que somos nós os responsáveis pelas dores que nos visitam. Mas olha, meu irmão e minha irmã, eu não estou falando isso para nós nos castigarmos, não. É para que a gente possa, a exemplo dessa portadora de esclarecimento, para que a gente possa ver a porta aberta do entendimento e sair em favor
da nossa cura, em favor de resolvermos, de sanar, de balsamizar isso que dói. Fruto da escolha pela porta estreita, onde se encontra o lenitivo. Por que ele está lá? Ele está lá porque ele exige o nosso esforço, a nossa vontade, o nosso desejo sincero de fazermos as mudanças que precisamos, não é? E de podermos fazer os curativos que precisam ser feitos, de tomarmos os remédios amargos que precisamos tomar, de fazermos talvez aquelas raspagens necessárias que doem, mas que fazem parte do nosso processo de cura e de transformação. E fica para nós a pergunta: nós vamos fazer como esse jovem da história que Jesus conta para Pedro, que se assusta diante das suas próprias mazelas, reconhecendo que tudo aquilo que ele estava vivendo era fruto da seu próprio adoecimento, e foge? Nós vamos fugir? Nós vamos fugir da luz do esclarecimento? Nós vamos fugir da verdade? E vamos continuar sofrendo? E achando que somos vítimas do mundo? Que Deus esqueceu da gente? Que Jesus não cuida de nós? Essa é uma decisão de cada um. De cada um. Porque se nós fizermos a escolha por nos olharmos verdadeiramente, reconhecendo que ainda há muita mazela, que ainda há muita sombra, que ainda há muito equívoco em nós, mas sabendo que a verdade nos visita com a fé, com a esperança, com a caridade, com a misericórdia, amparando-nos, fortalecendo-nos para que nós possamos fazer as mudanças, fazermos os tratamentos de que necessitamos para nos curarmos e sermos capazes de fazer brilhar em nós todo o amor que pulsa nas nossas veias, no nosso íntimo, porque nós somos filhos do amor e nós não estamos aqui para ficar sofrendo. Nós estamos aqui para aprendermos, esclarecidos que estamos tentando nos tornar, de que nós podemos, temos todo o amparo e cuidado para ir fazendo a transformação que precisamos fazer em nós mesmos. Essa é a visita da verdade nas nossas vidas. A gente vai fugir dela? Ou vamos abraçá-la, encará-la com coragem e mudarmos aquilo que podemos e que precisamos mudar em nós? Fique em paz. Que Jesus te abençoe, te guarde, hoje e sempre. Um beijo grande no seu coração.